Oiê, eu sou Lana Retori e esse é mais um episódio do Retórica em Pauta. No Retórica em Pauta, eu trago um especialista para conversar um pouquinho acerca do tema da nossa temporada. Nessa terceira temporada, eu estou trazendo os CPFs por trás dos CNPJs, as pessoas que fazem a minha vida acontecer. E além dele ser uma dessas pessoas também, a gente vai conversar aqui sobre toda a estrutura do trabalho que ele realiza, que é assim primordial e essencial para qualquer empresa e para qualquer CPF, né? A gente precisa ter um CPF forte para poder ter um CNPJ forte. E com vocês, o meu amigo, apoiador aqui do podcast, consultor financeiro, imobiliário, de taxas, tudo que a gente pensa em dinheiro, em organização financeira, eu converso com o Tiago. E aí a gente pensa, organização financeira e dinheiro, pensa na vida. Tiago, seja muito bem-vindo para mais um Retórica em Pauta. Obrigado. É uma honra aí iniciar o ano conversando com você, né? Não é? A gente tenta. Tiago viaja muito. Ele estava me falando aqui no número de 195 voos que ele pegou ano passado. Gente, eu me canso só de pensar. Tá na hora de você ter um avião? Eu acho que vai sair mais barato Eu do que o acho, tanto que viu? eu tô rodando, viu? Porque eu até brinco assim com o Diogo. Eu falo, ó, a vida do rico é boa. Porque se eu tivesse... Eu acho um saco esse negócio de pega voo, pega mala, tira mala. E tem que despachar e não pode despachar. E tem que chegar mais cedo. Com certeza você tem aí todo um diferencial, né? Porque a quantidade de voo que você pega já dá uma facilitada. Já é um cliente diferenciado. Já ajuda e tem uma rotina também, né? Então, eu não despacho mala nunca, porque eu tô viajando sozinho. A gente sabe o horário certo de chegar, como é que faz para otimizar tempo e não se perder, né? Tanto em fuso horário como nesse tanto de conexão que a gente Imagina. tem, né? Deve ter tanta história aí. Mas acho que isso aí é pauta para um episódio todinho, viu? Tiago, me conte como é que foi. Eu queria, assim, um panorama, porque se a gente não ficou doido ainda, a gente vai ficar. A gente, quando eu digo, não é só empresa, não. São as pessoas que fazem parte das empresas com tanto de mudança que aconteceu, né? Do ano passado para esse ano. O tanto de impacto que essas mudanças vão trazer para os nossos negócios. O tanto de investimento e dinheiro que Sim. se perde ou que se deixa de ganhar Uhum. por conta dessas mudanças. E como que você está vendo o mercado, né? A gente tem as frentes das empresas, tem a frente da mentoria, da consultoria, tem a frente educacional, né, que a gente trabalha. Mas eu queria que você trouxesse, assim, um pouco da sua expertise em tudo que você está vendo e tentasse deixar de uma forma, explicar de uma forma bem clara aqui para nossa audiência que impactos isso vai trazer, como que a gente pode se preparar para o que está por vir, que tipo de profissionais a gente vai buscar, aonde a gente precisa se ter, lógico, uma base para a gente entender um pouco sobre todas essas mudanças, mas assim, ninguém vai conseguir ser um especialista nisso em tão pouco tempo. Então, a gente precisa de quê? De profissionais qualificados para nos dar um direcionamento. Dá aí um norte para o empresário, para os CPFs que estão por trás dessas empresas, se tem jeito, se não tem jeito, o que a gente tem que fazer. Conta aí um pouquinho sobre todos esses impactos que a gente está sofrendo. Vamos lá, nós tivemos um ano, do ano 2025, eu falo que foi 50 anos em 12 meses. Porque houveram inúmeras mudanças extremamente significativas, extremamente importantes. E o tema que vocês estão abordando é muito importante. O CPF por trás do CNPJ. Porque a vida de qualquer empresário é exatamente isso. Olha, se vai mal em casa, afeta nos negócios. Se vai mal nos negócios, afeta diretamente em casa. Decisões tomadas de maneira errada dentro de casa afetam no comando da empresa. Decisões tomadas precipitadas ou que impactam na vida de pessoa jurídica vai impactar dentro de casa. Então, assim, nós tivemos primeira coisa, tivemos uma série de estabilização de leis que estão vigorando a partir do dia 1º de janeiro desse ano. Né? Então, a gente está quase terminando aí o mês de janeiro e ainda tem muita gente que não está se ligando no nível de seriedade que vai ter que conduzir os seus negócios. A informalidade ela foi reduzida de uma maneira drástica. E isso é que vai acontecer exatamente nesse lapso agora, de 2026 até 2032. 2032, o sistema da Receita Federal, os sistemas tributários estarão rodando na sua plenitude. Imagina um sistema do Pix nosso, que é uma referência hoje no mundo, em sistema de pagamento, pela agilidade, pela robustez.
O sistema de cruzamento de informações tributárias, fiscais, pessoa física e jurídica, e principalmente uma coisa chamada de split payment, né, que é o recolhimento dos impostos e tributos no ato de uma venda de um produto e de serviço, ele é 150 vezes maior do que o PIX. Isso quer dizer que o governo quer alinhar e ele quer manter que toda essa estrutura estejam conectadas. Então, por exemplo, o empresário ele precisa entender como que eu estou conduzindo o meu negócio a partir de agora? Eu já conversei com o meu contador, por exemplo, para saber se o regime tributário que eu estou, ele vai continuar, ele vai ser benéfico, porque mudaram os tributos. Em tese, reduziu, ele vai saindo ali o ICMS, o ICS, mas na prática, nós vamos ter aí um dos maiores IVAs do planeta Terra. Estima-se aí na casa de 38%. Então eu preciso jogar dentro de uma série de regras para entender distribuição de dividendos. Opa, R$ 50.000 e 1 centavo, 10% de imposto. E que é uma loucura, porque eu já pago imposto, contribuição social sobre o lucro líquido, eu pago imposto de renda da pessoa jurídica, agora eu vou ter que pagar o imposto sobre o dividendo do dividendo. Então é uma tributação. E aí eu tenho um mecanismo para sair disso de forma legal, jogando dentro das regras, mas o provisionamento financeiro e o provisionamento contábil ele vai ser muito importante. E mais do que isso, o patrimônio que eu construo na minha empresa e na vida de pessoa física, ele não mais vai ser avaliado pelo valor de registro. Exemplo, o meu IPTU, ele está registrado que meu imóvel vale 1 milhão, mas se eu fosse vendê-lo hoje, ele vale no mínimo 5. Então, ele vai ser avaliado sobre o valor de venda. As cotas da minha empresa, o contador colocou lá que a cota da minha empresa vale 1.000, mas venalmente, ou seja, o valor de venda dela está na casa de milhões. Então, é sobre esses milhões que eu vou fazer a avaliação. A alíquota do imposto ela não mudou, mas o método de avaliação mudou. E como mudou, a carga vai ser maior. E eu precisar de mais dinheiro. Morrer no Brasil hoje vai ficar caro. Parar um negócio no Brasil hoje vai custar muito caro. E aí é importante você estar conectado, e é até a nossa relação em relação de consultoria, de direcionamento e da escolha de produtos que vão conversar com essa nova realidade. Né? Desde o meu seguro de sucessão, que vai fazer o papel que a apólice de seguro na minha ausência. É ela que vai ser utilizada para pagar os impostos e tributos e não jogar a responsabilidade para os meus herdeiros. Porque cada um pode estar num momento econômico diferente. Mas fulano tem um patrimônio muito grande. Não, fulano tem um patrimônio pequeno. Independe, a alíquota é a mesma. O método de avaliação é só a quantização do zero. Eu falo muito do meu trabalho, ele é colocar o zero na casa certa. Porque quanto maior o método de avaliação, maior o imposto. E fatalmente todo mundo vai estar muito próximo dessa alíquota de 8%. Os imóveis hoje vão ter um registro como se fosse um CPF do imóvel. Qual que é o objetivo disso? De saber aquele aluguel que eu não declaro, que eu recebi ali para o PIX, o cruzamento do PIX, distribuição de dividendos, ou seja, profissionalizou. E o governo está cada vez mais de olho. E olha que eu falo isso desde 2018, no meu primeiro livro. No nosso primeiro encontro, há mais de 10 anos atrás, já era um tema que a gente conversava. Verdade. Só que parece que era uma realidade muito distante. E olha que chegou. Chegou, né? Então, eu preciso estar cercado de profissionais que me dê um amparo daquilo que ele é específico, um bom contador, um bom consultor na área financeira, bons instrumentos financeiros. Porque até os dividendos gerados por investimentos, previdência privada, vão compor naquela alíquota dos 600 mil por ano e que vai o quê? Ter imposto. Então, que antes não tinha, desde 1996 não tinha nenhum tipo de tributação sobre dividendos. Então, nós ficamos de 1996 até dezembro do ano passado. Existem algumas regras que agora, tem maneira de não é que é fugir, mas de trocar, que esse imposto não abata sobre o meu patrimônio. Tem maneiras, estratégias jurídicas, estratégias tributárias, utilizando o instrumento de sucessões como a apólice lá de seguro sucessório, que para mim ela vai se tornar cada vez mais importante.
É um dos motivos, né, que eu acabei até agora, vai vir o meu quarto livro agora, que é a atualização do Checkmate, que foi o primeiro, né, o primeiro livro da literatura brasileira a falar do seguro sob operações sucessórias, e agora vai fazer mais sentido ainda. Eu acho que agora o seguro ele vai meio que ser uma coisa obrigatória, Sim, né? É que nem exatamente. o plano de saúde, que, né, um Sim, tempo atrás, quem não tinha exato. plano de saúde não estava muito suscetível. Hoje a figura do plano de saúde já deu uma mudada. Uhum. Eu acho que chegou a hora do seguro. É, porque ele vai ser encarado como acontece já há muito tempo nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Porque a carga tributária sobre o meu patrimônio imobilizado ou líquido, ela vai. O imposto para eu acessar aquilo ali vai ser muito alto. O papel da pólice é transferir um risco daquilo que eu não controlo. Você controla quando Uhum. acontece uma fatalidade na Sim. sua vida? Você controla quando você perde saúde? Você controla quando você perde o poder da sua caneta? Esse é o papel inteligente da apólice. E tem outros instrumentos financeiros que eram vendidos com esse propósito que foram totalmente descaracterizados. Então eu não posso utilizar previdência privada para sucessão. Eu não posso utilizar investimentos para poder pagar esses impostos. Talvez, né, que passa na cabeça de todo mundo, então vou doar tudo para meus filhos em vida. Não, é um péssimo negócio. Olha a geração que está vendo, a falta de maturidade financeira dessa geração, a falta de vivência, né? Se a gente pegar aqui, pega, por exemplo, a aluna, por exemplo, poxa, você na idade dela tinha uma vivência e uma cabeça. É diferente. Tanto eles são adiantados para muitas coisas, mas no rigor técnico e na vivência, eles ainda vão carecer o quê? De uma maturação maior. Esses filhos nossos, né? Fala que eles vão depender financeiramente da gente aí até por volta dos 28, 30 anos de idade deles. Porque é um mercado que exige que eles se qualifiquem mais, mas o nível de maturidade para ser atingido, para entender o que é a vida, vai demorar muito mais. Verdade. Tanto que, né, a gente encontra aí vários velhos jovens, né? Eu tenho cliente de 45 anos com a mentalidade de 20 e poucos. Como você tem gente que é muito jovem, mas uma mentalidade mais à frente. Mas todo mundo vai precisar utilizar isso como um ativo inteligente. E a pólice pode ser uma transferência. Porque dia 1º de dezembro do ano passado vigorou e foi sacramentado a lei do seguro. E o seguro ficou muito claro que é o único instrumento do mercado financeiro que ele só pode ser utilizado diretamente para os seus herdeiros. Ele não pode ser utilizado para bater dívida, ele não pode ser penhorado, ele não pode ser utilizado para nenhuma outra situação, a não ser na minha ausência, para quem eu determinei, ou em vida, para mim. Porque eu estou tirando meio que uma responsabilidade que o governo teria em me custear e eu estou assumindo isso. Por isso ele tem essa isenção tributária de ponta a ponta. E vira um instrumento interessante eu falo que nessa salada de fruta tributária que a gente está participando agora, né? Então, quem é empresário acorda com um jeito e de outro, acha que facilitou de um lado e de outro, mas no fringir dos ovos, a gente tem que dançar conforme a música. Verdade. A única diferença é que eu posso contratar um bom professor de dança, né? Pois é. Não, o que eu acho, assim, bastante interessante é porque todo mundo ficou pirado, né? Aí chegou, tem que fazer a ata, não tem que fazer a ata, tem que distribuir, não tem que distribuir. E você fica com a informação a qual você não é especialista, perdida, Fica rendido. né? Literalmente rendido, sem saber o que fazer, e falar, poxa, toda a minha vida de trabalho, o quê? A maioria dos empresários estratégicos, eles fazem o quê? Eles investem nas empresas, nos CNPJs, vão, para em algum momento da vida Colher os frutos. colher os frutos e melhorar o seu CPF, né? E Uhum. trazer essas distribuições de uma forma estratégica, sem derrubar nada nas empresas. Isso também foi uma estratégia nossa, Uhum. né? E aí, de repente, você vê a estratégia que você montou para alguns anos indo por água abaixo por uma mudança de legislação, por uma mudança de imposto, a qual você não está pronto e preparado, nem sequer entende Uhum. sobre ela e que impactos ela vai gerar no seu negócio, na sua vida. Então, ter esse tipo de relação que a TCBM proporciona para os clientes, eu acredito que seja a principal estratégia de saída para entender o que vai acontecer daqui para frente, Sim, eu falo que né? meu trabalho é ser um Waze financeiro. Todo mundo sabe aonde quer chegar, mas eu vou levar esse cliente do ponto A até o ponto B com mais rapidez, celeridade e segurança. Ninguém é obrigado a ser especialista em tudo, não existe isso, né? Mas eu posso delegar a profissionais para que me orientem
dentro desse mercado. E profissionais e a gente está cada vez mais provado que eu preciso de bons profissionais. Olha aí, nós temos aí banco com problema né? Com problemas ali. E eu tenho pessoas que venderam esses títulos de banco porque o interesse maior era no que o agente que fez a correlação de recebimento. E eu tenho esse muito problema do interesse ali no meio da relação quando a gente fala de produtos financeiros, produtos... então, quando eu tenho uma isenção daquele profissional que direciona, isso fica mais centrado, porque cada cada empresa é de um jeito, cada vida, né? Pega você e seus irmãos, são sócios, têm o mesmo negócio, o mesmo objetivo, mas vidas completamente diferentes. Como é que eu vou tomar medidas iguais? Como é que eu vou aplicar a mesma parte contábil que eu faço para você para um outro que sentou aqui no meu lugar? E quantas histórias de empresários bacanas que a gente vê. E outra, o CPF e o PJ estão umbilicalmente interligados. Não tem como eu separar essa figura. E eu tenho que lembrar que vocês são a cabeça pensante desse negócio. Independente do que mude, do governo, tributariamente, o que aconteça, são vocês que são os tomadores de decisão. Então, o que eu tenho que fazer para respaldá-los? E, ao mesmo tempo, o que eu posso fazer dentro de alguém que conheça das regras do jogo para adaptar a sua realidade para dentro dessa regra e outra, gerar economia de forma inteligente e ao mesmo tempo direcionada. Ou até mesmo falar assim, não, ó, você está tomando essa medida aqui, não vai por aí não, porque pode ser né? ruim. Eu acho assim, você traz soluções personalizadas, Sim, né? É exato. como o diagnóstico de um paciente, Sim. né? Cada paciente é único. Exato. Então, você traz a solução personalizada para construir o caminho que aquela pessoa, aquele CPF vai precisar ter. Exatamente. Para as ações nas empresas, para as ações na vida e para as ações depois que a gente não estiver mais aqui. Exato. Né? Porque aí está a questão do legado, da transmissão do legado. Todos que passaram até hoje aqui e todas as histórias, todo mundo deixa a mesma mensagem, a vontade de perpetuar o seu legado. E aí, eu falo que a gente não falha por planejar, mas eu posso falhar miseravelmente por não ter planejado. E como nós somos latinos, a gente tem uma conexão de bolso, coração, e alguns assuntos se tornam meio que espinhosos na nossa vida, e eu só vou lidar com ele na hora que acontece, eu posso quebrar esse legado por uma falha de planejamento. Então, é igual o médico, ele não pensa que vai ficar doente o tempo todo. O empresário, ele está pensando em outras coisas, ele não está pensando quando ele não estiver à frente do negócio dele. Então, eu preciso de profissionais que me orientem para que eu possa ter em todos esses campos, na vida pessoal, na minha vida de pessoa jurídica, na minha vida tributária do meu negócio, na minha vida tributária de forma pessoal, evitar que eu caia em ciladas ali no meio do caminho, é o Waze mesmo, entendeu? Então, assim, delegar, e principalmente agora, delegar para bons profissionais e gente que tenha que compreenda essa situação para que eu não tenha dissabores lá na frente. Um erro de recolhimento de imposto, um erro de direcionamento quando eu perder saúde, ter que queimar o patrimônio que eu construí antes, porque eu não tenho nada ali que me ampare na falta da minha saúde ou quando eu perdi a capacitação de tocar o meu negócio. Isso custa muito caro. O custo da continuidade é barato. Agora, o de recomeçar é extremamente caro. Verdade. E deixa eu compartilhar aqui com o pessoal, porque às vezes a gente está falando de uma forma mais técnica e as pessoas perguntam assim para mim, tá bom, mas me diga efetivamente o que acontece. Minha experiência, né? Conheci o Thiago quando eu estava buscando um seguro de vida, né? Eu queria um seguro de vida. E aí eu queria fugir da Previdência, porque eu não acreditava, para mim não tinha credibilidade, aquilo. E aí fui buscar um banco americano, né? E aí, mas como que eu vou investir num banco americano? Como é que eu vou fazer isso? E aí foi quando eu conheci a Prudential, né? Que é uma seguradora, né? E tem inúmeros produtos para todos os tipos de pessoas. Necessidades, exato. E todas as necessidades. Né? A gente vê, acho que era uma realidade distante antigamente, há 10 anos, quando você via assim, Cláudia Raia fez seguro das pernas. Meu Deus! Como é isso? Mas ela precisa daquilo, é o trabalho dela, a ferramenta dela. Exato. E aí, isso era uma realidade muito distante, né? De meros mortais como nós. E foi quando o Thiago me apresentou a minha primeira apólice de seguro. Ele me apresentou mostrando que era um seguro de vida, que se acontecesse alguma coisa comigo,
os beneficiários que eu coloquei lá na apólice iam receber e que eu podia determinar quem ia direcionar esse recebimento e poderia determinar de que forma ia ser utilizado esse recebimento. Então, Exatamente. qual foi a minha escolha? Eu escolhi um seguro que a aluna, na época eu só tinha aluna, Uhum. pudesse ser a beneficiária para a educação dela, Isso. onde a pessoa X é quem ia administrar esse dinheiro Exatamente. até ela completar A maioridade a dela. maioridade dela. E aí eu fiquei encantada como a gente conseguiu amarrar isso e ainda tinha uma coisa a mais, né? Se não acontecesse nada comigo e eu continuasse viva após o vencimento desse seguro, eu poderia resgatá-lo E utilizar para outros projetos. e utilizar para outros Ou projetos. deixar lá e ter aquele patrimônio até o dia que acontecesse Isso. alguma coisa. E melhor, eu ainda pago esse seguro no meu cartão de crédito, Que ganho gera- milhas exatamente. e tenho aquele compromisso certinho. Uhum. Então eu falei assim, nossa, isso é bom demais pra ser verdade. E aí fiquei com aquele meu pé atrás. E cá estamos, né? Há 10 10 anos. anos já se passaram. E eu contraí outros seguros. Exatamente, porque foi mudando a vida. Porque a vida foi mudando. E aí eu falava, Tiago, se acontece alguma coisa comigo e eu fico internada, sei lá, tem uma cirurgia. Aí ele começou a me apresentar. E aí eu fui agregando aos meus seguros. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa comigo hoje e eu tenho que ficar no hospital, internada, a partir de uma semana eu já começo a Já receber. tem, já a indenização. Se quebrar alguma coisa, tem indenização. Na vida de atleta, né? Sabe o que é, né? A gente que é atleta. Cirurgias. Então, assim, é para as mais variadas necessidades. Eu falo que meu trabalho é igual quando a gente vai ao médico. Eu vou ao médico, eu tenho uma dor, eu vou pro profissional médico, ele tem o capital intelectual dele, o remédio é o instrumento que vai chegar à cura baseado no que ele viu. É a mesma coisa no meu trabalho. Porque o aspecto que eu utilizo a apólice, ela vai conversar com a sua vida jurídica, com a sua vida de pessoa física, mas ela vai conversar com a sua vida tributária. Então, assim, cada situação ela vai ter um porquê de existir. Eu falo muito que eu uso o seguro de vida, eu uso o seguro de vida da Prudential simplesmente por ser hoje uma das maiores do planeta nessa questão. Eu consegui ter uma capilaridade muito grande dentro de uma apólice, conseguir criar capitais muito grandes e que podem ser feitos como uma propriedade, né? Uma transferência de propriedade para terceiros ou para mim mesmo em vida, mas ela compra o risco daquilo que eu não controlo. E essa é a grande diferença, porque é o que a gente não lembra. Eu acho que só acontece as coisas com o meu vizinho, mas o vizinho do meu vizinho sou eu. E essa apólice ela pode resolver a questão do meu acordo de sócios, ela pode resolver a sucessão no meu negócio, ela pode resolver a sucessão na minha casa. Se em vida eu perco a capacidade de, por um tempo pequeno ou por um longo tempo, né? Eu perco a saúde, eu perco a capacidade de administração nos meus negócios. Então, assim, ela tem os meus projetos futuros, eu vou querer, né? Eu utilizo ela ali e vou utilizar para aquisições de bens lá no projeto, lá na frente, a estruturação para os filhos, a transferência como propriedade. Então, assim, eu São falo que tem inúmeras, né? inúmeras, né? Possibilidades. Exatamente. E aí, quando você tem um profissional que entende isso e amarra de ponta a ponta, né? Que é o que eu faço no meu trabalho, é em 360. Né? Mas, ô Tiago, a pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo tá dizendo assim, mas e na hora de receber, como é? Porque o que acontece, né? Eu acho que isso é a maior insegurança que se tem. Total. Quando a gente faz investimentos de longo prazo e adquire esse tipo de produto financeiro, a maior insegurança mas peraí, tá tudo bom demais pra ser verdade, é lindo, o Tiago vem aqui direto, é uma pessoa ótima, tem credibilidade. Mas assim, a gente nunca conta quando eu vou precisar de alguma coisa. E a parte ruim, né? Eu sei, porque eu sou curiosa e eu te pergunto, né? E eu te pergunto, vem cá, já teve que pagar algum seguro numa situação? E aí você me contou inúmeras histórias que eu acho legal. Aqui mesmo no estado, inclusive. Aqui no estado. Eu acho legal compartilhar, sabe, Tiago? Porque isso mostra o ciclo do começo, meio e fim. Que isso pode resvalar numa coisa muito boa, quando você resgata a apólice. Os objetivos. Meu marido resgatou uma apólice para investir na aquisição de um imóvel. Olha só. Exatamente. Mas quando ele fez lá, ele não pensou nisso. Ele pensou em se acontecesse alguma coisa com ele. Né? Mas outras pessoas, infelizmente, não é bem assim. São acometidas por uma doença, um câncer. E aí, como que funciona? Por exemplo, descobri que tem um câncer incurável. E agora... não tenho o que fazer, vou fazer o tratamento para ter uma sobrevida legal.
que que acontece numa situação dessa? Então, vamos lá. Me conta aí. O que que acontece? Eu poderia trabalhar com 300 tipos de produtos, mas eu ia falar que ia ser igual aquelas farmácias, né? Que vende remédio, ração para cachorro, tinta para cabelo, comida japonesa, e você não sabe o que que ele é especialista em quê. Eu continuo utilizando uma estrutura que eu consigo adaptar de acordo com a necessidade do meu cliente. O pagamento da Prudential hoje é um dos mais rápidos do planeta. São 3 dias, em até 3 dias úteis, após o acionamento do sinistro, o dinheiro está em conta, né? Aqui no estado mesmo, eu falo que eu tenho a felicidade de fazer a diferença com essas estruturas na vida de quem precisa. Seja por um diagnóstico mesmo de doença, independente, um câncer, seja por uma cirurgia que passou, seja por uma internação que passou no período do Covid, né? Eu tive muitas internações aqui. Então, assim, a fratura de osso, tô com, né? Fui visitar um cliente meu agora que é médico triatleta. E aí ele teve uma queda da bicicleta, fraturou o pulso e mais 2 dedos da mão. Então, aquilo ali, ele ficou parado por um tempo, a indenização por fratura. Levou a cirurgia. Foi indenizado pela cirurgia. Mas eu tenho a mesma coisa do empresário. Falei, Thiago, ó, eu preciso de uma estrutura que se eu não estiver aqui, a minha empresa rode comigo. Então a gente cria apólice com isso, que conversa com o jurídico. Então, assim, a questão das indenizações, elas são muito sérias. Por quê? O que aconteceu com você antes de você entrar? Nós avaliamos a sua saúde e a sua idade. Eu compro isso. Ninguém te tira mais. Os seguros tradicionais aqui no Brasil, eles vão encarecendo exatamente por isso. Eles começam muito baratinho, geralmente paga-se mais morte do que vida, né? E à medida que eu vou envelhecendo, eles vão ficando mais caros. Porque a chance de acontecer algo, ela é muito maior. O que a seguradora faz? Ela precifica esse nível de acionamento para que ela não tome prejuízo ali. Né? Então, há uma matemática atuarial muito moderna em relação a isso. Só que o problema é, quanto mais velho eu fico, o seguro fica insustentável. Eu tô com um caso agora de um cliente meu, faleceu aos 88 anos, só que ele é cliente meu, aliás, 88 não, desculpa, aos 83 anos de idade, ele é cliente meu desde os 68 anos de idade dele. Ele quitou a pólice dele com 78, faleceu, eu fiz o pagamento, e ele tinha um desconto, ele tinha uma outra apólice tradicional, que é chamado prêmio não nivelado. Quanto mais velho, maior é o valor de pagamento. Onde ele chegou a pagar R$ 5.000 para receber 76 mil de indenização. E quando é que a família descobre isso? Na hora que precisa. Não tem um profissional para tomar conta. Então, isso é muito sério. Então, eu como profissional, igual no meu caso, né? Como eu tenho as minhas outorgas aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, eu preciso escolher o melhor instrumento. E eu escolho um instrumento que me dá parametração internacional de processo, que é a Prudential. Porque a mesma estrutura que eu monto para você aqui, eu monto para um cliente meu que está fora do Brasil. Eu monto um brasileiro ou não brasileiro. Então isso dá uma tranquilidade. E eu preciso ter uma indenização rápida, garantida, mas eu compro o seu risco antes de você entrar. E aí eu congelo a sua idade e a sua saúde. Você não tem aquele susto de envelhecer e o seguro ficar impagável. Primeiro porque eu posso comprar ele como propriedade. Mas aqui a grande diferença na estrutura é que, como a idade e a saúde está congelada, a única variação que eu tenho no pagamento do meu seguro é quando aquela apólice faz um aniversário e eu corrijo a inflação. Mais nada. Eu não perco o poder de compra, eu tenho lá assegurado aquilo que eu estou fazendo, mas eu tenho a certeza que se minha saúde piora, eu não perco o direito ao seguro. Então essa é uma das garantias principais. E essa lei do seguro nova, que veio agora, que está oficializada, né, desde 1º de dezembro, ela trouxe ainda mais tranquilidade para quem utiliza esse instrumento para todas as operações, seja desde a utilização pessoal tradicional do seguro, até de forma mais avançada, né, nas estruturas Uhum. sucessórias, patrimoniais. Poxa, olha que legal, em vez de eu ter que deixar terra, bens imobilizados para meus filhos, por que eu não posso deixar uma apólice? Eu compro aquela apólice no período que eu escolher. O valor do capital segurado daquela apólice, por exemplo, R$ 1 milhão, eu não paguei 1 milhão em dinheiro ao longo de 10 anos, eu paguei muito menos. Só que eu comprei aquele patrimônio. No dia que eu não estiver mais aqui, eles serão indenizados. Se eu precisar antes, eu utilizo ela. Então, ele compõe ali dentro daquela lógica do meu patrimônio, da construção de vida, de uma maneira interessante. Agora, eu preciso de um bom profissional para poder me orientar, para que lá na frente eu não tenha dissabores, É. né? E que me acompanhe e que entenda. Poxa, eu preciso entender da sua vida. Eu preciso, né? A gente a gente teve um laço primeiro extremamente profissional e hoje eu participo da vida de vocês. É. A gente acompanha, mas isso é importante.
Porque na hora que meu cliente mais precisa de mim, sou eu que vou tomar conta de toda a parte, burocrático ou não, com ele aqui ou não na condução. Verdade. Então, mais do que ter uma simples apólice, você precisa ter uma gama eu tenho que ter uma boa ferramenta, mas com um bom profissional por trás disso, né? Lá em casa todo mundo já sabe, viu? Se acontecer alguma coisa comigo, o telefone de emergência é Tiago. Tá lá É aquela anotado. brincadeira de humor negro, mas é verdade. E sabe, Tiago, eu acho. A gente já teve várias conversas. Acho que uma das vezes que você veio, você estava arrasado. Você veio pra cá arrasado e falou assim: eu tô muito mal, Lana, porque tô vindo pra pagar um seguro de um cliente muito querido É. meu, que tá já no final da vida, já passou por um tratamento assim, assim, assim. E assim, não é que é legal, né? Não vou dizer, que legal, mas é reconfortante a gente ver que existe esse Uhum. profissional. Né? Sim, Que a é gente pode importante. ter um profissional assim, que vai te entregar os melhores produtos, mundialmente falando, né? Uhum. Porque a gente tá falando aqui nível A cobertura mundial. planeta. Se eu estiver Uhum. lá em Aspen esquiando e acontecer alguma coisa, Vai é receber do Tiago mesmo que vai, jeito. né? E aí a gente vai entender que é uma coisa moderna, que é uma coisa que é o futuro. Uhum. Na verdade, é o presente, né? Uhum. Mas que a gente pode ficar tranquilo pro futuro. E que a gente tá fazendo uma estratégia muito boa para proteger todo o nosso Sem empenho de dúvida. trabalho de uma vida inteira. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu, às vezes, penso assim, meu Deus, eu pisco o olho, quanto tempo eu dormi? Eu tenho 2 filhos, eu não tenho mais meu pai e minha mãe, eu tenho uma empresa, eu tenho tanta escola. Eu falo assim, eu fico doida, eu falo, onde é que eu tô? O que é isso? Quanto tempo eu dormi? Onde foi que aconteceu tudo isso? Porque a vida passa muito rápido, Sim. né? E é o que você falou, né? O CNPJ e CPF. O seu CNPJ e a missão que você tem como empresária, e todos os empresários, nós fomentamos inúmeras famílias. E essas famílias fomentam outras famílias. Nós somos responsáveis pela macro e pela microeconomia, seja do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Com certeza. E é muita responsabilidade. Na vida pessoal, eu tenho o discernimento de poder levar meus filhos aonde a gente quer. Nós passamos pela perda, né, dos nossos pais, a gente sabe o impacto que isso gera. Então, eu preciso me programar, porque um dia todo mundo vai. Que vá o mais longe possível. Mas se for de maneira antecipada, que eu seja lembrado de uma maneira diferente. E a minha preocupação não está só na morte física de alguém, mas ela está na morte financeira. Porque eu posso estar vivo, perder saúde e continuar queimando meu patrimônio. Né? A gente conversou aí de alguns exemplos. Exatamente isso. Poxa, eu vou gastar o que for para recuperar a saúde. Então, que eu tenha um instrumento que cubra esse risco. Porque eu falo que a apólice de seguro é o único instrumento do mercado financeiro do planeta capaz de precificar o amor. Porque ela consegue precificar quanto que custa a gota de suor para construir até onde você está. Ela vai precificar o seu legado. Ela vai precificar o tamanho do amor que você tem para sua família, o tanto que você quer ser lembrada e que seus filhos e os netos lembrem de você pela perenidade que você quer estabelecer na vida deles. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tô tendo um instrumento que se acontecer alguma coisa comigo, eu estiver aqui, eu não serei problema para ninguém, e sim solução. Segundo, se eu não estiver aqui, que aquilo que eu plantei possa continuar. Então, eu desconheço instrumento que consiga fazer isso. Né? Agora, eu preciso escolher bons instrumentos. Eu preciso escolher bons profissionais. Eu preciso criar algo que seja compatível com a minha vida. Porque eu não posso escolher essas tomadas de decisões, seja tributária na minha vida jurídica, pegar um modelo de acordo de sócio. Não dá para colocar um modelo, eu tenho que criar um personalizado ali, porque a relação é diferente. A mesma coisa quando eu trago isso para o CPF. Olha o tanto de responsabilidade que o empresário carrega. E aí eu posso viver ao acaso, ou eu posso garantir que aquilo que eu não tenha controle, se vier a acontecer, e alguma coisa vai acontecer algum dia, a gente não sabe quando, mas que eu tenha tranquilidade, é o que você falou, olha, você acorda, assusta tanto de responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu coloco a cabeça tranquilo no travesseiro, eu sei o seguinte, olha, mas se acontecer algo, eu sei que eu não vou ser problema para ninguém, eu vou ser solução, né? Verdade. Então é importante isso. Ô, Tiago, e vamos dizer, qual é. Quero fazer agora. Assisti o episódio, fiquei doida. Tenho que fazer alguma coisa. Já tenho 40 e tantos anos, 50 anos, nunca pensei nisso. E agora? Qual é o primeiro passo? Por onde começar? Independente do momento de vida que se esteja. Lógico, quando a gente pensa numa pessoa que já está
entrando numa idade de 60, 70, a gente tem outras alternativas. Uhum. Mas, assim, para nosso público, que é a média entre 30 e 50 anos, Uhum. que já tem um negócio estruturado, que já tem, assim, já é empresário, já tem, seja o seu negócio pequenininho que você mesmo operacionaliza, ou seja, um negócio grande que você tem muitos colaboradores, por onde começar? Tá. De novo, meu trabalho é equalizar o zero. Então, eu vou criar e eu consigo, né, quem está pretendendo, procure eu estabelecer o que é a necessidade da minha vida. E eu vou até os 80 anos de idade. A gente consegue pegar a partir de 14 anos de idade até 80 anos de Ah, se uma idade. pessoa com 80 Pra... anos quiser fazer um Consegue, seguro, você consegue, consegue? É consegue. mesmo? Que massa! Então, isso. E aí não é todo mundo que faz isso. É. Você entendeu? Por quê? Eu consigo triar o risco daquela pessoa. Quem faz uso de aeronave particular, olha o risco. Eu durmo mais sentado numa cadeira de avião que deitado numa cama. Olha o nível de risco meu. Agora, e quem, para fazer sua atividade, pega essas estradas para ir para sua empresa, para ir para o seu negócio. Então, assim, todo mundo tem algum risco, né, na questão. Eu tenho que ter um bom profissional. Então, o primeiro passo é, bom, se estiver vendo o retórico, com certeza pode me procurar, que vai ser um prazer enorme atender. Inclusive, você que está aí assistindo, que está impactado com todo o assunto que a gente está trazendo, com tudo que a gente conversou, aqui na sua tela vai aparecer um QR Code. E olha só que privilégio que eu tô te dando. Você vai direto no WhatsApp do Tiago. Exato. Não sei se o Tiago é doido, acho que é um pouquinho. Mas esse QR Code aí vai levar você diretamente pro WhatsApp do Tiago, onde o Tiago vai te dar uma consultoria pequena, inicial de entrada, só por você estar aqui assistindo Retórica. Os nossos convidados todos têm acesso a esse QR Code, porque o que é bom, a gente tem que compartilhar, né? Eu digo que eu trago para cá e que eu firmo parcerias e conexões com pessoas reais, Uhum. empresas que eu consumo, que eu valido. Eu não me vejo fazendo um trabalho de estar divulgando Por divulgar. por divulgar. Uhum. Realmente precisa ser algo que eu acredite, que o meu olho brilhe, que eu seja um entusiasta. Assim, eu aprendo, cada conversa que a gente tem é um aprendizado, né? Uhum. Eu acho que eu tenho essa vontade sempre de estar aprendendo mais. E ter esse tipo de conversa com você me engrandece bastante. Eu fico muito feliz de poder estar compatível com o meu propósito, que é esse de ser ponte na vida das pessoas. Então, trazer um episódio como esse para a nossa audiência me deixa assim com a sensação de dever cumprido, de que eu estou fazendo a minha parte, que eu estou construindo o meu legado, que eu estou podendo realmente ser esse instrumento transformador na vida das pessoas. E eu tenho certeza que você sente a mesma coisa, não é? Sim, não, com toda certeza. É o que você falou, gera conexões, né? É. E o propósito na vida da gente é ser ponte. Então, às vezes uma recomendação que veio através de você, quando acontece alguma coisa com aquela pessoa, ela é grata por você ter recomendado, né? E eu vou deixar bem claro que esse QR Code que eu criei, ele é especialmente para atender o público do Retórico. Ai, Que que eu atendo legal. com o maior prazer e a gente conversa lá 5 minutinhos, eu direciono, explico o que pode ser feito, ou até que não pode ser feito. E dali faz o atendimento. Mas o importante é, traga essa conversa para você, mas procure realmente produtos que sejam eficientes e profissionais que sejam eficientes e outra que te acompanha. Isso é muito importante, porque comprar algo é muito simples. Agora, né, a área de venda, vender é fácil, receber é difícil, né? Verdade. O pós-venda ele é preponderante para você estabelecer uma conexão com É. alguém. E esse tipo de produto, ele não se encerra no momento que alguém vendeu algo ali, mas é porque existe uma consultoria que acompanha de maneira sistêmica. E a porta de entrada que todo mundo tem através por exemplo, do meu trabalho, começa pela apólice. Por que eu crio a apólice primeiro? Porque ela é o instrumento que eu tenho tranquilidade para te orientar em outras áreas. Porque eu sei que, e se eu não estou comprometendo nenhum tipo dos projetos. E assim, o que eu fico impressionada é que você é um estudioso, né? Sim. Tiago, quantos livros, Tiago? Agora eu tô indo pro quarto, né? Indo para o quarto livro. É um palestrante de renome internacional, né? Tá palestrando. Onde você vai palestrar agora? Agora, eu tô indo agora. Bom, esse ano ainda tem Estados Unidos, Argentina e Bahamas agora, né? Aí. Então, a gente trazer esse tipo de conhecimento, eu falo assim,
eu não ganho nada, né? É. Eu não ganho nada. Ah, a Alana tá ganhando De comissão jeito nenhum. das apólices que... Não, gente, eu ganho. É isso, entendeu? É a tranquilidade de saber que eu tô compartilhando com as pessoas que são importantes para mim coisas que realmente fazem a diferença, né? Pessoas e produtos e empresas que são sérias, que eu valido porque eu acredito, porque, como você falou, vender é fácil, né? Vender uma vez é fácil. Uhum. Agora eu quero ver você ter uma relação de 10 anos, né? Onde você Exato. está sempre renovando compras que Uhum. são produtos financeiros que Uhum. passam, que você tem que desprender um valor financeiro mensal para Uhum. aquilo, que para todo mundo faz falta, né? Uhum. Porque todo mundo aqui gosta Sim. de dinheiro, que a gente gosta de dinheiro, dinheiro suado e Sim, trabalhado. exatamente. Mas quer fazer diferença na vida das pessoas. Esse cara é pai de gêmeos. Eu falo, ó, você já tá numa barra mais alta só por ser pai de gêmeos. Já começa por aí. Porque eu enlouqueço com um pequeno. Imagina dois ao mesmo tempo. E o deles são 2 meninos. 9 anos, indo pra 10 Pronto, agora. 9 indo pra 10. Ou seja, quando a gente se conheceu, eles não eram nem nascidos. Não era. Né? Nem tinha os meninos. Eu vi você ter seus filhos, você me viu Exatamente. ter o pequenininho, né? Você só Exatamente, tinha o Dioguinho. aluna, eu era solteira. Então, é uma relação de longo prazo. E é isso que eu acho que é importante a gente trazer e deixar aqui como mensagem, né? O que a gente faz aqui, esse trabalho que eu faço no Retórica, eu faço pelo amor, né? É uma coisa que eu faço porque eu gosto. É aquele que a gente fala, nem parece que eu tô trabalhando, Uhum. porque às vezes a gente tenta se encontrar fora daqui, marca café, marca vinho, e não rola. Aí eu tenho uma ideia, vamos marcar um episódio que no instante a Que gente aí, e a gente faz bate-papo aqui, né? bate-papo. Então, nossos episódios sempre, antes tem muito tempo de bate-papo, depois também. E eu quero poder trazer para você, para minha audiência, para os telespectadores que estão aqui no Retórica, já acompanhando a gente aí nesse segundo ano. Tiago foi a primeira pessoa que acreditou nesse projeto, né? Eu sou muito grata, porque quando eu compartilhei com ele a ideia do podcast, tá? Ele falou: Nossa, que incrível, Ana, vai com tudo, vai dar muito certo, quero estar junto com você, quero fazer parte. Então, é só esse incentivo, só o que eu aprendo quando você traz para mim muito conhecimento, já vale tudo isso, né? E eu não podia guardar isso só para mim. É. Então, tá aqui o QR Code, chama o Tiago, que ele vai ouvir a tua história, vocês vão começar aí um relacionamento, que vocês possam, assim como eu, ter alguém com quem contar, né? Eu tiro dúvida, é o WhatsApp que eu mando, enfim, eu falo, meu Deus, se eu fosse contabilizar isso, eu não ia ter dinheiro para pagar. Mas muitas coisas o dinheiro não paga, né? Outras, temos os Exatamente. seguros para isso. Exatamente. Ser honrado aí com a sua confiança, com a sua recomendação, para mim é um pagamento enorme, porque confiança é uma ponte de mão única, né? A partir do momento que ela é quebrada, você não consegue voltar. E ser recomendado por alguém, para mim, é o meu melhor pagamento, porque você utiliza, sabe do meu trabalho, utiliza desse serviço, já precisou e a gente está sempre em contato. E é legal quando eu recomendo para alguém. E, de novo, é independente do tamanho do seu patrimônio, o momento da sua vida, cada um é único. E a gente consegue adaptar exatamente para aquele momento de vida e para outros momentos que virão, para garantir, às vezes, dores que a minha não é igual à sua, que é igual ao do outro, mas a gente consegue solução para tudo sempre. Né? Mineiro sempre dá um jeito para tudo, né? Não perde Oh, o meu trem. Deus, esse mineirinho. Gente, e eu queria agradecer, Obrigado. Tiago, mais uma vez. Estaremos aí sempre conectados com Retórica em Pauta, porque eu preciso trazer essa visão que você tem para a nossa temporada, para trazer essa orientação, não só para quem está assistindo e ouvindo, mas também para quem participa, né? Trazer a sua credibilidade. Isso aqui, gente, é uma aula, tá? Ele é pago para ir dar palestras, onde ele fala o que ele está falando aqui, Exatamente. lá do outro lado do mundo, em inglês, em espanhol. E ele está aqui falando em português, bom português para vocês, né? Então somos privilegiados por ter esse aprendizado, por estar ouvindo essa aula. Ainda tem essa voz dele, né? Esse timbre de, né? 2 volumes, gritando e calado, né? Ele fica lá longe e o negócio funciona. Então, é um prazer sempre ter você Prazer meu, aqui. honra minha. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Retórica está aqui com as portas abertas sempre para você, para a gente estar aí construindo novos projetos juntos.
Que Deus Pode contar abençoe comigo sempre. seu ano, suas viagens, sua família, seus negócios, todo mundo que faz parte aí da empresa e que Obrigado. a gente possa aí trazer muitas conexões, transformar a vida de muitas pessoas. Queria que você finalizasse agradeço. aí dizendo uma mensagem final, né, sobre a nossa temporada dos CPFs por trás de CNPJs, para que a gente possa encerrar com chave de ouro aí mais um Retórica em Pauta. Não, eu agradeço, eu faço os mesmos desejos que tem para mim, eu tenho para você, e de coração mesmo. E parabéns por levar. Eu sei que sua agenda é, né? O Diogo, eu sabemos que sua agenda é Caótico. tão complicada e que você ainda dedica com um amor muito grande para isso aqui. Porque as histórias que você coloca aqui são extremamente genuínas, são pessoas que vivem daquilo que dizem. Né? E isso é muito legal, porque inspira muita gente, serve como exemplo para muita gente e traz muita informação também. Então, o CPF por trás do CNPJ, isso é uma dicotomia da vida. Eu nunca vou conseguir, é homogêneo, eu não vou sair dessa continuidade, eu não vou conseguir desvincular. Então, se eu não consigo desvincular, eu tenho maneiras de garantir que histórias lindas que começam dentro de casa, elas perpetuem para o meu negócio, e o reflexo do meu negócio é o que eu conduzo em casa. Então, que todo mundo que sentar aqui e todos vocês que escutarem entendam o seguinte: eu tenho duas opções na vida. Eu posso aprender por amor ou pela dor. Que tenhamos um ano de 2026 aí, enxergando muitas das vezes eu tenho o que chora o que vem de lenço, que podemos ser grandes vendedores de lenço, porque há sempre caminho e boas soluções. Enquanto alguém está enxergando apenas um lado, tem outras que estão tendo sucesso, como você, enxergando novas oportunidades. E que possa contar exatamente com as escolhas corretas e pessoas corretas para conduzir naquilo que a gente quer. O mesmo carinho que eu tenho dentro de casa, eu tenho pro meu negócio, e o mesmo amor que eu tenho pelo meu negócio é um reflexo daquilo que eu batalho todos os dias, que é a minha família, as pessoas que a gente ama. Prazer Verdade. enorme. Minha gente, palmas pro Thiago. E esse foi mais um Retórica em Pauta. Até o nosso próximo episódio.